Olá, seguidor do Olhar do Vale. O nosso portal dá mais um passo no sentido de trazer as propostas e ideias dos candidatos a prefeito de Brusque para as eleições suplementares, que acontecem no dia 3 de setembro. Os candidatos terão 20 minutos para expor suas ideias, eles vão ser questionados aqui pela gente para trazer o que eles vão fazer caso sejam eleitos. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, que você pode acompanhar no nosso portal. Hoje nós vamos conversar com o candidato Alessandro Simas, do Progressistas, que tem o número 11. Candidato, seu tempo passa a valer a partir de agora. Gostaria que o senhor se apresentasse ao eleitor. Bom, eu sou Alessandro Simas, Sou candidato a prefeito pelo Progressista com o número 11. Sou natural de Brusque, tenho 48 anos, casado com a Daiane, pai da Camille e do Benjamin. Servidor público há mais de 30 anos, tenho 3 mandatos de vereador. Participo de várias entidades sociais, esportivas da cidade, Sou filho da dona Ruth, professora, e do saudoso Chico Simas, desportista da nossa cidade. Lendo o seu plano de governo, candidato, o senhor fala que quer criar a Secretaria da Segurança Pública. Por quê? Porque eu entendo que a segurança do cidadão e da nossa cidade ela é prioritária. Eu acho que essa estrutura ela vai trazer uma... Eu sempre falo que a criação da secretaria ela traz um direcionamento para aquele segmento. Então, o que nós pensamos? Nós temos que melhorar a situação da nossa guarda e a parceria com as entidades privadas, a exemplo do que já há hoje em Brusque 60 câmeras OCRs. A nossa ideia é que a gente abranja toda a cidade com em torno de 150 câmeras, inclusive com as câmeras panorâmicas, que fazem reconhecimento facial, próximas escolas, em locais estratégicos da nossa cidade, para que a gente possa dar uma segurança ainda maior. Não só a sensação de segurança, mas que o cidadão esteja realmente seguro, devido ao grande número de assaltos. Mesmo que nós sejamos a terceira cidade mais segura, por que não ser a primeira? E mostrar e dar exemplo para o nosso país. Além dessa secretaria, uma outra secretaria que seria novidade seria a criação da Secretaria do Bem-Estar Animal. Obviamente que dentro da coligação de vocês tem lá o Moacir da Capra. Então essa secretaria meio que ficaria com ele? Seria isso? Não. Nós estamos conversando com várias pessoas, temos várias entidades ligadas ao bem-estar animal com quem a gente conversa, Nós temos ONGs que estão tratando sobre isso. E nós buscamos esse exemplo em Navegantes. O exemplo em Navegantes, a Secretaria do Bem-Estar Animal de Navegantes resolveu o problema dos animais na cidade vizinha nossa aqui de Navegantes, aqui perto. Então, esse levantamento, esse trabalho que está sendo feito não tem nada direcionado à pessoa A ou B. É uma proposta que a gente discutiu com várias entidades, com as clínicas da cidade, algumas pessoas que deram sugestões, e essas sugestões chegaram ao modelo de Navegantes, um modelo que deu certo. Então essa estrutura a gente pensa é voltado realmente a solucionar o problema dos animais, vindo do bairro para o centro. Não adianta você fazer uma campanha de castração aqui no centro, que não vai resolver nada. Você tem que buscar. Então a gente tem ideia de fazer a parceria com a Secretaria de Saúde, com as agentes de saúde, para fazer o levantamento nessas casas onde há os animais. E aí essa secretaria, como eu disse antes, quando você torna um assunto prioridade e dá a ela a sua estrutura, hoje nós temos lá, a gente não sabe se está na vigilância, se está na saúde, se não está na Fundema, uma coordenadoria. Ou seja, não se faz nada. Então o que a gente quer é dar uma responsabilidade através de uma estrutura pública, porque esse é um problema de saúde que a gente sabe que também deve ser resolvido. Bom, o senhor tem usado na sua campanha o rótulo Prefeito do Povo. E aí eu quero lhe perguntar sobre a situação dos moradores de rua. O senhor foi bem incisivo na sua passagem à Câmara de Vereadores em relação a isso. Até, inclusive, chegou a ser acusado nas redes sociais de não gostar de pobre. E aí eu lhe pergunto justamente isso, porque o seu lema, o seu rótulo, digamos, que o senhor está usando na campanha, o senhor está se vendendo como prefeito do povo. Eu acho assim, se vender não é a palavra, Anderson, porque... a nossa história mostra aonde a gente está e aonde a gente sempre foi. Eu sou uma pessoa que eu transito em qualquer lugar da cidade, seja, por exemplo, no Bandeirante, como lá em cima, lá no Caçador, no Tomás Coelho. Eu vou nos 2 lugares constantemente, não é por causa de eleição. Eu estou lá no Zantão, lá no Dan, eu estou lá no
Poço Fundo, lá no Taíco, no Salésio, eu estou na Volta Grande, lá na igreja. Então, assim, o prefeito do povo que a gente é o que a gente realmente é na essência, de gostar de estar perto das pessoas, no dia a dia, não no momento só de eleição, né, de aparecer nos lugares constantemente, né, e a preocupação de estar perto das pessoas e ouvir as pessoas. Eu sempre digo, o prefeito ele tem que ter a sensibilidade de lidar com o público, né? O prefeito não tem que ser um administrador. Ele pode ser administrador, mas ele tem que ter a sua essência de olhar no olho das pessoas, conversar, sentar na festa de igreja, escutar o que o cara tem para reclamar. Essa é a essência. E é assim que a gente construiu a nossa trajetória política, nesses quase 30 anos de política. O meu pai era assim, então isso já vem de tempo, né? E é o nosso jeito, entende? O prefeito do povo é porque nós queremos sim e vamos abrir as portas da prefeitura e do gabinete para atender as pessoas, coisa que já não se faz há muito tempo, né? De ouvir a demanda da população, da pessoa sentar na frente da mesa do prefeito e dizer assim, ó, prefeito, lá no Tomás Coelho está assim, a nossa rua, né, já está com um buraco há mais de 6 meses, o que nós podemos fazer? É isso que nós vamos fazer, né? Abrir as portas da prefeitura para as pessoas. E essa questão dos moradores de rua? As questões dos moradores de rua eu falei em várias entrevistas já durante esse período de campanha, né? É inadmissível que continue do jeito que está, né? O local onde a gente tem o albergue, o Centro Pop, não é o local adequado para estar. Nós já falamos isso, próximo a colégios, no centro da cidade, né? E nós respeitamos todas as pessoas. Mas, em primeiro lugar, nós respeitamos o cidadão brusquense, o cidadão que veio para cá, que trabalha, que busca a sua oportunidade de emprego, né? E nós não vamos permitir que pessoas que passem o dia todo bebendo, usando drogas, incomodando no centro da cidade, não sejam responsabilizadas por isso. Se qualquer um de nós tomar uma pinga, ir lá e começar a chegar perto da pessoa e intimidar alguma pessoa, nós vamos ser punidos por isso. A lei nos pune. Por que essas pessoas não vão ser punidas? Aquelas que queiram usar o sistema, e vocês veem constantemente os vídeos que passam por aí, né? As pessoas não usam albergue por quê? Porque elas estão alcoolizadas, drogadas. Nós temos exemplos de uma pessoa dessa que chutou a porta, quebrou a porta do albergue e avançou em cima de uma funcionária nossa. Se não tivesse um homem mais forte lá dentro, a gente não sabe o que teria acontecido com ela. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. E nós não vamos permitir que elas continuem fazendo o que estão fazendo diariamente nas ruas de Brusque. Temos muito respeito por todo cidadão, aquele que quer buscar sua oportunidade. Temos lá o albergue, de repente o aluguel social para aqueles que estão numa transição, né, da rua para uma possibilidade de emprego, mas aqueles que querem ficar na rua, incomodando, bebendo, nós vamos encaminhar a lei para tirar a bebida da rua, nós vamos fazer com que essas pessoas elas não continuem fazendo o que estão fazendo, atrapalhando o cidadão de bem na cidade. Bom, o senhor se posiciona como um candidato de direita. E nós temos aí 3 candidatos dos 4 que se posicionam como candidatos de direita. Numa possível vitória do senhor, esses outros partidos que se dizem de direita poderiam ser acomodados no seu governo ou não há uma diferença? Não, eu vejo o seguinte, Anderson, eu acho que os candidatos que estão disputando a eleição, né, no lado de direita, como tu coloca, né, a gente tem relacionamento e tem, em primeiro lugar, amizade, né, e respeito. A gente vem do Legislativo, né, 2 deles são vereadores também, né, então assim, nós trabalhamos muito conjuntamente durante todos esses 2 primeiros anos. Né, eu, como presidente da Câmara, procurei sempre valorizar e respeitar todos os vereadores e a vereadora. Né, então essa possibilidade eu vejo tranquilamente, por quê? Porque a partir do momento do dia 4 de setembro nós temos que pensar em Brusque. Né, e a gente só constrói alguma coisa melhor para a nossa cidade em grupo. Eu sempre falo que um grupo é muito mais forte que uma figura. Né? Então é assim que eu procuro trabalhar, é assim que eu sempre trabalhei na minha vida pública, unindo pessoas, unindo grupos, pensando, né, naquilo que seja melhor para todo mundo. Candidato, saúde é um gargalo na nossa cidade. Caso o senhor seja eleito, quais são as suas propostas na área da saúde? Bom, em primeiro lugar, nós temos que colocar médico e dentista nos postos de saúde, que estão sem. Né? Eu entendo que isso é uma demanda e nós não temos, como a exemplo da educação, quando o professor se licencia, pega um atestado, nós temos lá os ACTs para suprir. Então, eu entendo que nós precisamos fazer um cadastro desse reserva com profissionais de medicina e odontologia
para que se um médico se afaste para fazer uma pós-graduação, se afaste por problema de doença, ele possa ser substituído imediatamente. Não ficar aí 3, 4 meses, como a gente tem exemplos aí nos postos-saúde, de postos-saúde sem médico na cidade. Uma outra situação que eu acho importantíssima é a valorização do profissional da saúde, que está lá dentro do posto de saúde. Nós, se você visitar os postos, eu tive a oportunidade de passar no posto Dom Jaquim, em alguns lugares, nem material de trabalho eles têm, os enfermeiros e tudo mais. Então a gente precisa dar essa contrapartida para que ele possa atender bem as pessoas. Uma outra questão, a gente tem alguns postos de saúde que a gente quer estender o horário até as 9 da noite, né, para que as pessoas possam, depois do horário comercial, utilizar esse serviço, que não podem durante o dia normalmente. Né? Ampliação das parcerias com os hospitais privados, né, que acho que é mais importante, porque você dá o serviço, compra o serviço do hospital, né, e a entrega dos remédios novamente nos postos de saúde, os remédios que não sejam aqueles que precisam os remédios especiais, que a gente chama, né? Nós vamos trabalhar muito também com a questão de parcerias, né, para compra de exames, para a gente zerar essa situação dos exames. Um exemplo claro você para fazer uma cirurgia de varizes, tem pessoas que foram em 2020 consultar com o médico, com o Idelmo, receberam ano passado o exame, para fazer aquele exame para poder verificar a situação para a cirurgia, e até hoje não tiveram a consulta de retorno. Ou seja, aquele exame que ela fez ano passado já não serve mais para muita coisa. Então essas coisas que a gente precisa, né, a gente está vendo a questão de, nos próximos dias nós vamos ter uma apresentação sobre a questão da saúde, com uma pessoa que entende disso, né, e nós vamos usar a tecnologia para poder dar uma resposta mais rápida ao cidadão. Candidato, agora como fazer isso? Que, por exemplo, a gente tem em vários postos de saúde problemas com médicos, que os médicos simplesmente não querem vir trabalhar, né? Não no sentido de que são folgados, não é esse o termo. É que não existe material humano, digamos, o médico não quer vir para Brusque, por exemplo, para trabalhar na unidade de saúde. Como driblar isso? Nós acharmos a solução de fazer com que esse médico, esse contrato de seletista, que é esse o termo que a gente chama, né, que ele possa fazer 4 horas diárias. Aí eu tenho certeza que nós vamos resolver esse problema. Nós vamos ter que fazer, né, a entrega do pronto atendimento aqui para o Hospital da Zambuja, né, vai ser, né, nos moldes privados. Então nós temos que achar dentro dos postos de saúde a possibilidade de que a gente tenha o médico pelo menos 4 horas para que ele possa depois trabalhar no seu consultório, num hospital, né, porque a gente sabe que a demanda no posto de saúde, né, é uma situação difícil para o médico ficar às 8 horas. A gente sabe disso. Né? Então nós temos que achar essa solução para poder dar a resposta, né, a esse problema de falta de médicos. Candidato, em relação a obras, a gente vê que no centro da cidade as coisas estão sendo feitas. Agora a gente recebe muitas reclamações, dos bairros principalmente. Que atenção será dada pelo candidato aos bairros nessa questão obras? O nosso discurso, o nosso compromisso com a população é de cuidar dos bairros. A gente sabe da demanda que né, os problemas que são dos bairros, né, as ruas, buracos. É inadmissível que a gente tenha, por exemplo, teve ali na frente da Irmãos Hort, um buraco que ficou mais de 30 dias, onde as pessoas tinham que desviar o carro na rua Ernesto Bianchini, que é uma via principal da nossa cidade. Então, assim, nós temos a ideia, inclusive, de fazer a concessão da usina de asfalto, né, a uma empresa privada, porque a nossa usina, se trabalhar 10 dias por mês é muito. Né? Se ela produzir 30% de asfalto que ela poderia produzir é muito. Por quê? O funcionário não vem, a usina quebra, aí na outra semana não tem CAP, na outra semana quebrou uma peça, a peça tem que fazer a licitação para comprar. Então tudo isso são questões que a gente está trabalhando, né, para que a gente possa atender a demanda principalmente do tapa-buracos, da manutenção das vias, e o nosso compromisso, né, é bairro para o centro. Bairro para o centro. Vai ser esse o compromisso, vai ser essa a nossa pegada de cuidar dos bairros. Eu sempre digo que o nosso compromisso com a sociedade é cuidar das pessoas e da nossa cidade, fazer as coisas básicas nesse 1 ano e 4 meses. A gente vai fazer com que o cidadão lá do Poço Fundo, o cidadão lá do Zantão, se sinta valorizado. Por quê? Porque ele vai ver o poder público na frente da casa dele trabalhando constantemente. Bom, outro ponto do seu plano de governo, caso o senhor seja eleito, é a questão das creches. A gente tem um problema, já não é de hoje, de falta de vaga em creche. Como é que o senhor pretende, caso eleito, nesse pouco mais de 1 ano de mandato, resolver esse problema? Bom, nós vamos fazer a compra de vagas
na iniciativa privada, como o projeto que a gente deu início, eu e o André Resini, que hoje já tem 150 crianças estudando numa creche privada, né, pagas pelo município, mas nós vamos fazer as parcerias que dão certo, a exemplo da Ficha e da FIP, né, eu já conversei com pessoas dos shoppings lá na Volta Grande, para darem um espaço para que a gente leve a mão de obra. Assim a gente vai conseguir vencer essa guerra. Tem um espaço que eu já conversei com o proprietário, que é um grande espaço onde já foi utilizado, que a gente pensa aí, no ano que vem, até metade do ano, de repente conseguir chegar, né, se tudo der certo, a umas 800 vagas, né? É uma coisa que a gente está trabalhando em relação a isso, mas a gente sabe que se for para construir a creche, nós não vamos construir nenhuma em um ano. Nós estamos vendo o EMA 2 aqui, está 4 anos em construção e não está pronto ainda. Olha quanto se gastou e a creche está lá para ser finalizada, né? Não tem nenhuma criança estudando e 4 anos em construção. Então a nossa ideia, a nossa proposta é fazer o quê? As parcerias com a iniciativa privada e um espaço, né, para uma grande estrutura, né, de educação infantil, que em breve a gente pode, se for prefeito, tenho certeza que vamos anunciar e vamos até a metade do ano ter esse atendimento para essas crianças. Candidato, mobilidade urbana. Mobilidade urbana, eu acho que nós vamos ter que refazer todo um plano de mobilidade. O transporte coletivo, nós vamos ter que ver a possibilidade realmente da tarifa zero, ou esse subsídio que já é pago à empresa de transporte público, né? Nós vamos precisar fazer, dentro da nova licitação, que tem que sair, né, do transporte coletivo, nós vamos buscar realmente a possibilidade de melhorar o serviço de transporte coletivo. Ônibus menores, linhas mais rápidas, o vai e vem, seria aquele antigo ligeirinho que a gente chamava, né? Isso a gente vai ter que discutir com a comunidade, com as pessoas que estão envolvidas no transporte público. Eu acho que a grande sacada vai ser, né, uma melhor qualidade do transporte público, né? Sempre falando que, para isso, nós temos que dar condição à empresa de transporte também e ela visualize a possibilidade de ter o usuário dentro do ônibus, né? O que a gente não vê hoje. Então isso que talvez a mobilidade urbana seja o essencial, a condição do transporte público ao cidadão. Obviamente, candidato, que o mandato, caso o senhor seja eleito, é um mandato curto. Agora, tem uma questão. Nós estamos cada vez mais com mais veículos aqui na cidade. Nós percebemos que as vias que foram criadas alternativas, elas não estão dando conta desse número de veículos cada vez mais cresce. Há algo, caso o senhor seja eleito, que é possível deixar planejado ou fazer para que se encaminhe para uma resolução? Olha, a gente acha que a questão da Beira-Rio Dom Joaquim é uma coisa essencial, que tem que ser trabalhado. Eu deixei muito claro assim, a situação da Dom Joaquim, né? Há 3 anos a gente pede à prefeitura que ela desloque a rótula da Lagoa Dourada para poder dar uma vazão ao trânsito. Então, coisas simples podem ser resolvidas e dar uma sensação de que, não é uma sensação, mas que amenize os problemas. Mas as beiras rios, né, que devem ser feitas, e mais algumas pontes, por exemplo, aqui embaixo, Dom Joaquim, para que haja essa questão de mobilidade, a abertura da Varginha para Guabiruba, né, é uma coisa que, se não me engano, aproximadamente 800, 900 metros para a gente poder ter um acesso Varginha-Guabiruba, ali pelo Rio Branco, né? Tem várias coisas que a gente pode trabalhar, a ponte na Cristalina, né? Uma ponte decente, são várias situações que a gente acredita que a gente pode melhorar, né, o trânsito da nossa cidade, né? E a questão de rever alguns conceitos de trânsito de mão única, como se fez. Isso a gente vai fazer um estudo bastante rigoroso para que possa melhorar o trânsito da nossa cidade. Por que o eleitor que está assistindo a gente deve votar no senhor? Porque, em primeiro lugar, a gente tem a experiência suficiente para administrar a cidade, a gente tem a sensibilidade de conviver com as pessoas, como eu falei, né? O Simas e o Danilo, né, prefeito e vice, são pessoas que as pessoas conhecem, sabem onde estão, né? E nós, dentro desse tempo todo, eu sempre procurei ser muito verdadeiro e trabalhar pelas pessoas, pela minha cidade. Eu amo Brusque, né? Por isso eu me coloquei à disposição da candidatura, por um projeto de grupo voltado ao melhor atendimento às pessoas, aos bairros. Então eu tenho certeza que nesse 1 ano e 4 meses, tanto de mim como do Danilo e de toda a equipe que estiver lá, né, não vai faltar 1 minuto sequer de sangue e suor para fazer melhorar a qualidade de vida de qualquer cidadão brusquense, seja ele o rico, o pobre, o empresário, o cidadão, o empregado da fábrica, né, as pessoas que querem e que precisam realmente de uma atenção maior do poder público.
Candidato, eu quero agradecer esse momento que o senhor teve aqui com a gente, no Olhar do Vale, e o espaço fica aberto também para o senhor se dirigir ao eleitor e fazer o seu pedido de voto. Bom, então, obrigado, né, Anderson, pela oportunidade. Acho que é importantíssimo a gente levar essas mensagens à população, né, como a gente falou, no olho, no cara a cara, sem tipo, como a gente diz, marketing por trás, né? Eu acho que esse é o sentimento que as pessoas esperam da gente, né, de poder dar a mensagem, falar a verdade de como a gente é e, né, do dia a dia nosso. Então, eu gostaria de deixar isso a todos, né, essa mensagem, e pedir realmente, né, no dia 3 de setembro, o voto ao Simas e o Danilo, 11, né, que o compromisso nosso é de cada vez mais cuidar da nossa cidade e das pessoas. Muito obrigado, então, candidato. O senhor tem 5 segundos, quer falar mais alguma coisa? Só desejar que a gente tenha uma ótima eleição. Bom, o tempo da nossa entrevista acabou. Quero agradecer mais uma vez, candidato Simas. E não esqueça, no dia 28 de agosto, a partir das 7 horas da noite, ou melhor, a partir das 8 horas da noite, a gente transmite em todas as nossas plataformas o debate entre os candidatos a prefeito de Brusque. Um abraço para você.